Bom, Dr. Carlos Moura Guedes, médico dentista Maloclinique, está aqui a ouvir-nos, está divertido, pensava que tinha a apanhar uma seca e afinal não. Então já não é a primeira vez que o Dr. Carlos... É a primeira vez, é? É a primeira vez. Então eu conheço és lá. Exatamente. A maior parte dos médicos, quando cá vêm, dizem, ia lá vou apanhar uma seca de manhã, agora que levantar cedo e tal. Mas é que eu já conheci o Dr. Carlos. Percebem que isto é mais soltinho. Vê como eu vou ao dentista? Vê que eu conheci o Dr. Carlos de lá? Calça, que ela já devia ter ido ao dentista, não sei quantas vezes. Está para ali toda remediada. Interessa. Tenho medo. Não interessa, mas falo bem e depressa. Bom, Dr. Carlos Moura Guedes, o que são as facetas dentárias? Muito bom dia. Bom dia. As facetas dentárias são um tipo de reconstruções, de restaurações que cada vez são mais utilizadas e que consistem em pequenas camadas de material, normalmente cerâmico, embora possam ser utilizados outros materiais, de forma a recobrir a face exterior do dente. Ou seja, é isto que nós estamos a ver? É isto. Isto são exemplos de alguns casos de facetas em que aquilo que nós vemos não é, na verdade, dente, mas sim uma camada de cerâmica, neste caso. E o dente está lá dentro? E o dente está por dentro. E a raiz está lá na gengiva? A raiz está lá. Portanto, estamos a falar de bocas saudáveis. Estamos a falar de bocas saudáveis, ou pelo menos de dentes que não tenham grandes restaurações e grandes tratamentos prévios. Certo. Portanto, estamos numa fase muito anterior aos implantes. Muito anterior. Portanto, temos uma pessoa com 20, 30 anos que tem um dente danificado por qualquer Isto motivo. É bom ficar com os dentes um dente branquinhos, saudável, mas depois quer pôr os dentes mais bonitos e mais pode certinhos fazer as facetas. ou brancos. Ou brancos. Embora existam limites para aquilo que nós podemos fazer, porque as facetas são, de facto, extremamente finas e não impedem que se faça um certo tipo de tratamentos prévios à sua colocação, como, por exemplo, o branqueamento dentário. Porque se tivermos um dente muito escuro, é conveniente fazermos um branqueamento prévio para aclarar um pouco a cor do dente, para que a faceta possa ficar o mais fina possível. Porque quando nós precisamos de recobrir um dente, muitas vezes temos que o desgastar. Sim. Senão vamos sobrecontornar o dente. E com um dente muito grande. Exatamente. Quanto mais fina puder ser a nossa restauração, isso normalmente implica menos preparação dentária, mais conservadorismo. Porque, na verdade, isto aplica-se para, de alguma forma, acaba por proteger também um bocadinho o dente e não destrói o dente em si. Porque eu já ouvi várias teorias acerca disto. Há quem diga que o facto de se colocar este tipo de facetas acaba por destruir o próprio dente. Tudo depende da situação prévia, não é? Muitas vezes estes dentes são, de facto, dentes que já têm algum tipo de restaurações. E, nesse caso, a faceta vai proteger, de alguma forma, o dente. Noutros casos, como este, em que é um caso em que os dentes estão perfeitamente saudáveis, que têm uma alteração da forma. Aquilo era o antes, isto é o depois, era isso? Exatamente. Um dente que lascou, por exemplo. Um dente aqui está. Parou! Por exemplo. Este é um tipo de situação em que o problema... Este dente está saudável. Estes dentes são saudáveis. Sim. São dentes saudáveis. Exatamente. Em que aqui o objetivo é um objetivo de recuperar a componente estética. Claro. Exatamente. Muitas vezes é aconselhável que sejam feitos outro tipo de tratamentos, como por exemplo... Parou! Esta é a mesma boca. É a mesma boca. Pois é. A diferença é abissal. Com as facetas, portanto, sem recorrer... As facetas não são coroas. Não são coroas. Pronto. A coroa recobre o dente na sua totalidade. Certo. A faceta normalmente só recobre a parte exterior do dente, a parte que fica em contacto com o lábio e que é a parte visível. Sim, até porque a parte de trás está saudável, portanto... Exatamente. Exatamente. O que permite uma melhor higienização. Por exemplo, no teu caso, o Nuno... não, tu não precisas de nada. Eu tenho os dentes de Não, mas já podias ter aí um dentinho fora do sítio, mas não. Não há dentinhos fora do sítio nenhum. Que coisa. Pois é. É, porque podias levar aí uma faceta, ele não precisa de facetas, As por facetas. exemplo. Tenho uns dentes fantásticos, quem dera a todos. Pois era, é verdade. Pronto, mas pode haver, de facto... Tenho os dentes bem... Às vezes tem que... Só que o branqueamento, o problema do branqueamento é que dá picadas que parece que estão a picar o cerebelo. É? Oh, pá, bolas. O branqueamento aumenta um pouco a sensibilidade, muito. Portanto, o que acontece é, eu tenho os dentes, porque sou estúpido, e fumo, tenho os dentes meio amarelados por causa do tabaco só. E de vez em quando tenho que tratar melhor deles. No seu caso, estaria contraindicado a utilização de facetas. Claro. O branqueamento dentário é uma solução muito mais conservadora
e que permite atingir o resultado. Em certo tipo de casos... Parou aqui. Isto é uma coisa... Não, para trás. Isso. Não, isso, está bem. Esta é uma situação um pouco mais complexa. Este paciente tinha um defeito na estrutura dentária. Mas este paciente faz aquela coisa ao bruxismo, de certeza. Este paciente, na verdade, tem algum grau de bruxismo. Pois tem. Embora aqui a principal causa seja a fragilidade que o próprio dente apresenta. Sim. Há uma alteração na constituição do esmalte do dente que faz com que se desgaste muito mais. Este é um paciente com cerca de 20 anos. É uma pessoa nova. E tem ali uma abertura entre os dentes. E tem também um espaço que nós chamamos de diastema. Mas para aquele espaço unir tem que ser com aparelho, não é? Com uma tração. Existem várias formas de o fazer. Quando a forma do dente está perfeitamente correta e o que existe é uma alteração na sua posição, aí o tratamento mais aconselhável é a ortodontia, o uso de aparelhos, porque faz com que não seja necessário nenhum tipo de desgaste que vá, portanto, alterar a constituição normal do dente. Neste caso, o problema é um pouco mais extenso. Nós não iríamos nunca resolver o problema deste doente apenas com a ortodontia. Porque aqui, assim, a forma do dente é pequenina, está errada, exatamente. E então aqui o que nós utilizámos foi exatamente as facetas, concomitantemente com outro tipo não fizeram também uma gengiva, não é? Fizemos a alteração do contorno da gengiva. Ainda é o mesmo doente. Este é o mesmo doente. Portanto, e temos depois ou não? Temos, mas o nosso realizador não tem mais nada. Atiraram-lhe um bocadinho, cortaram um bocadinho de gengiva para aumentar o tamanho do dente e puseram as facetas. Fizemos branqueamento também. É este. É este! E depois recobrimos os dentes então com as facetas em cerâmica. É, bestial. Isso é que é trabalho. Esta é a parte inferior. E vamos lá ver a seguir. Estás a ver? Isto é que eu gosto, não é de implantes. Tu não gostas de nada. Eu percebo que os implantes são fundamentais. Muito importantes, mas eu gosto de reconstruir o próprio dente. Que lindos, não é? Dizem ali as meninas. E pronto, cá está a outra boca. Não é? Mas ainda assim nota-se que o encaixe não é perfeito, já viu? Não, conseguiu-se corrigir a relação entre os dentes superiores e inferiores, que na situação inicial batiam o que nós chamamos topo a topo. Sim. E em que o correto, normalmente, é os dentes inferiores fecharem por dentro do maxilar superior. Sim, não, mas eu digo é o encaixe, estou a falar do centro. Não é? Há ali um desvio mínimo. Não é? Das linhas médias. Sim, isso não se verifica em toda a população. Só cerca de 17% das pessoas é que têm o meio dos dentes de cima e de baixo centrados. Não tens. Quer que eu ponha mais para a esquerda ou mais para a menina? Tem que ver. Porque tu não tens. Tu tens uma boca linda, mas o teu meio não está com o meio. O teu meio de cima normalmente o meu meio vai ao meio mesmo. Não. O teu meio de cima bate com um dente inteiro. Não sei. É. Mas perfeitinho. Mas é uma boca que é uma... É uma boca santa. Isto é uma boquinha linda. É, boca linda. Não há dúvida nenhuma que tens. Pois tenho, eu sei. Tens. Tu devias ser eleita a boca mais bonita de Portugal. Exatamente, devias. Não há dúvida nenhuma, porque é uma boca assim, naturalmente assim. É naturalmente assim, não há nada. Pronto, este homem, que tem a mania das doenças, tem uns dentes fantásticos, nunca teve uma dor de cabeça e ainda se queixa. Não me queixo, não me queixo com nada. Não, tu não te queixas com nada. Queixo-me se tenho às vezes coisas preocupantes. Posso ter coisas preocupantes. Se tiver coisas preocupantes, tenho que me queixar. Bom, Dr. Carlos Moura Guedes, é alguma coisa a Manuel Moura Guedes, ou não? Sou. Claro que é o que toda a gente estava a perguntar, não é? Como é evidente. É primo direito. Mande-lhe um beijinho então da nossa parte. É Torres Vedras. Torres Vedras. Muito bem, bela terra, Torres Vedras, sem dúvida nenhuma. Tem aquele belíssimo carnaval que todos gostamos. Temos. É, Doutor, volte sempre que sinta-se em sua casa, está completamente à vontade. Da nossa parte foi um gosto recebê-lo.